Estava lá na Pelegada, mas pouquíssima gente deles. Aí nós sabíamos que nós estávamos com a massa. Tinha 6 mil, não era muita gente, tinha umas 6 mil pessoas na Sé, em frente à escadaria da igreja. Um palanque ali. Aí o Brandão abre, passa a palavra para o governador. Nós nem chamávamos ele de governador, é interventor. Depois da briga. E ele vai falar, e o som era muito fraco. Não é que cortaram o som, é que nós conseguimos fazer uma vaia tão forte, tão uníssona, que ele se esgoelava e não chegava o som, não se distinguia o que ele estava falando. Mas pela atitude dele, a partir de uns outros momentos, percebia que ele estava xingando. Ou pelo menos sugeria que ele estava xingando. Estava bravo. Estava bravo, estava puto da vida. Então, isso irritou ainda mais quem estava vaiando. Aí começaram a arrancar os paus das faixas e jogar em direção ao palanque. Né? E um daquelas ripas acertou na testa dele. Ah, então não foi pedrada. Fez um cortinho de nada, mas correu sangue. Assim, a cara dele manchou-se logo com fio de sangue. E o palco virado depois? Teve? Não, aí o que aconteceu? Eles, assim, nós não tínhamos visto o esquema de segurança que eles tinham. Aí aparece o esquema de segurança. Por enquanto, todo mundo de civil, ninguém um militar à vista, nem era louco para fazer isso. Mas aí um grupo grande de assim, umas 40 pessoas tira o revólver e começa a atirar para cima. E aí o povo que estava comprimindo o palanque se afasta mais ou menos uns 4, 5 metros, o que deu para empurrar o povo para trás. E quando nós pensamos que eles iam encarar, iam, né, fazer alguma coisa pior, eles só estavam dando espaço para os caras fugirem do palanque. E eles tinham tudo montado, quer dizer, a porta da igreja estava fechada desde sempre. A igreja não estava, a catedral, a matriz, né, a metropolitana ali, não estava com as portas abertas. De repente abre. Assim, ato contínuo daqueles tiros. E o público do palanque, que é umas 30 pessoas, sai correndo e entra na igreja e aqueles seguranças correm atrás, dando cobertura, virado para o nosso lado, mas recuando até entrar. E eles ficaram na igreja. E nós tomamos o palanque. Aí foi uma festa. Aí o Ibrahim sobe, né, o Barretinho, a Genese, tinha um esquema da VPR, né? Só que eles sabiam que não era hora de confronto militar, não foi nada militar, não tinha nada de militar. Era uma coisa de massa. E aí eles dizem, agora sim é um 1º de maio operário, né? E expulsaram a Pelegada, né? E aí deram a palavra, falou uma senhora da periferia, falou oposição tal, então foi uma festa. Aí saímos em passeata, não aconteceu nenhuma repressão. Para a República, né? Isso. E aí, quando passava em frente a Conselheiro Crispiniano, ali na São João, subindo ali depois do Correio, né? Lado esquerdo, ali era o QG do 2º Exército, atrás daquele Cine Marrocos, sei lá como é que chama. Ali tinha uma instalação que era o local de trabalho do comandante do 2º Exército, imagine. Eles tinham um quartel lá no Ibirapuera, mas tinham um comando ali. Nossa. E então eles punham uma linha de guardas marítimas, polícia marítima. Eles punham uma linha, a gente toda passeata passava ali e tinha aquela linha mas eles nunca partiram para cima e nunca também permitimos que fizesse provocação. Mas passamos por eles e fomos até a Sé e ali se dissolvemos. Foi um sucesso, né? Agora, soubemos depois que por desinformação, à tarde, quando o Joaquim, o Brandão, a Pelegada, que a gente chamava de Pelegada, voltaram lá para fazer uma manifestação de desagravo, aí sim, os policiais confusos reprimiram. Eles estavam tão perdidos que... E o governador chamou uma cadeia de rádio e TV e apareceu todo enfaixado, a cara... Aí o... Por que Ibrahim saiu do PT? Você acompanhou? Eu era muito amigo dele, a gente fazia churrasco ali na casa de um amigo comum. Foi pro GT, né? Fundou o GT, né? Uma vez eu conversando com ele, assim,
já tinha tomado várias, ele também. E eu falei, Ibrahim, porra, cara, eu tinha acabado de convidar ele para fazer uma palestra sobre os 20 anos da greve de Osasco. E ele saiu tão bem, parecia aquele Ibrahim de 68. E eu fiquei entusiasmado com a palestra, porque ele não foi o Ibrahim que a gente estava vendo ali, entrando, né, confundido com a pelegada. Porra, Ibrahim, você voltou a ser o velho Ibrahim, você não quer voltar para o PT? Eu falei, Paulo, nem pense nisso, porque aquilo que me acusam, alguma coisa errada eu fiz. E eu vou dizer, peguei até dinheiro que era para o seu sindicato e me apropriei. Ele falou. Não quer dizer que... Ele falou, não sei porque que falou isso, mas falou. Ele tinha uma entidade, esqueci o nome. Essa entidade foi importante para montar a chapa dos plásticos. Sindicato na época os químicos e os plásticos tinham sindicatos próprios, né, separados. Quando nós fizemos a chapa que foi liderada pelo companheiro Martizalém, que ganhou, as primeiras reuniões nós fazíamos lá na sede da entidade do Ibrahim, na Bela Vista. Cedia a sala dele, a gente reunia alguns companheiros que a gente estava pensando para montar chapa de fábricas diferentes. E quando eu, todo cheio de entusiasmo, com aquela palestra que ele tinha dado, maravilhosa, nos químicos de Osasco, lá perto do quartel de Quitaúna, a sede do quilômetro 18 da Autonomistas, ele me desanimou, falou, Paulo, nem pensa, eu até estou em dívida com o seu sindicato, porque... Mas eu estava na pior, ele falou, eu estava na pior e... Aí ele fala, e daí quando o PT se ligou à social-democracia, minha fonte era essa também, e um pouco da igreja, um pouco da social-democracia católica, que ele falou, tinha uma ala assim que me financiava, e eles deixaram de mandar para mim e passaram a dar para o projeto da CUT ligado a eles. Enfim, a briga dele era com o Vargas também, né? Era o secretário internacional que fez essa ligação com a social-democracia. Entendi. E eu acreditei, eu parei, nunca mais cogitei essa possibilidade, não sei por que ele falou isso. Depois ele se aproximou do Kassab, né? O GT. Então, depois ele sempre me visitava, depois ele saiu como candidato por um partido, sei lá qual era. Foi lá para ver se eu não tinha chance de apoiar. Eu falei, não dá, né? Depois do PT não tem como votar em outro partido, né? Fica meio chato. E você, que eleição já se candidatou, participou? Eu fui candidato a vice-prefeito da cidade que eu morava, mas numa circunstância muito crítica lá. Avaré? Pro PT, em Avaré. Nós tínhamos ganho a prefeitura em 2000. Tá. Eu tinha sido o arquiteto da chapa. Era uma impossibilidade de ganhar aquela eleição, porque o líder da direita é uma cidade muito malufista, pra você ter uma ideia. O Antônio Salim Curiati, ele está no 11º mandato, né? Ele não perde eleição. E lá sempre ganhou o Collor, o Maluf, então. A direita tem uma base sólida, não tem indústria, quase não tem operário. Uma coisica de nada. Negócio? Lá olha, fala a verdade, uma cidade, no máximo que se pode dizer, comercial, mas muito com algum turismo na beira da represa, mas não tem muita atividade, mesmo agropecuária. E eu morando lá, porque meu pai era de lá, minhas irmãs estavam lá naquela época, depois se dispersaram, meu pai era vivo. Eu estava com um filho novo, fui para lá, porque deixei ele conhecer o interior, como eu, né? Coisa de caipira. Depois que me aposentei, achei que estava aposentado, depois que cheguei lá, o INSS me enrolou mais vários anos, fiquei numa situação muito difícil. Mas enfim, no final saiu a anistia também, então. Mas no ano 2000, teve eleição municipal e esse candidato era imbatível, eu já tinha sido prefeito. E era assim, com a facilidade que ele derrotava todo mundo. A última eleição tinha tido 8 candidatos, ele
ele teve quase 50% dos votos. Nós pegamos o segundo colocado, que na época era do PSB, e foi uma trabalheira de juntar os outros 7 e fazer com que ele concordasse que tivesse só um, né? Conseguimos que todos renunciassem a quaisquer pretensões, e claro, eu não sei aquela de ajudar a governar depois, etc. Mas sem nenhuma amarração, para não segurar, não prender. Agora os outros 7 tinha gente da direita também, né? Tinha. Imagine, o PT foi o 8º colocado, tinha uma anticandidatura, o PSDB, né? Todos, o PTB, conseguimos trazer todo mundo. E aí você entrou de vice, né? E como é que foi a eleição? Como esses caras achavam que ganhavam fácil, eles um pouco menosprezaram. E quando a gente conseguiu essa arquitetura de ter só um candidato contra eles, aí foi toda uma questão de tempo, de ver se dava tempo de fazer. Agora com esses prazos aí tá terrível, mas na época era bom os prazos, fazer o programa de rádio, né? Lá não tinha TV, era rádio. E era turno único, cidade pequena. Mas a gente conseguiu. Teve 1% a mais. Né? E aí você assumiu o vice-prefeito, 4 anos? Não, eu não era candidato. Aí não. Na reeleição dele, que era uma coisa impossível, ele estava, imagine, depois de 4 anos de mandato, ele insiste em ser candidato. Do PSB? PSB. Tá. E com uma rejeição imensa. Tudo fruto de um programa de rádio que tinha lá, que um salafrário tinha construído, e ele se deixou, ele não reagiu a tempo nem nada. Depois ele foi lá e deu uns tapas no cara, tal, mas tardiamente. Aí o povo já tinha achado que ele era um grande bundão, porque ele não reagia. Mas o que aconteceu? Ninguém queria ser. E ele ofereceu o PT, e eu achando que os companheiros do PT queriam, né? Aí fomos fazer uma plenária. A nossa vereadora, tinha uma vereadora e um vereador, ela não aceitou. Ela aceitou. Mas no dia seguinte o marido desautorizou ela veio chorando dizer que não podia ser candidata a vice, porque era uma derrota certa. Na nossa pesquisa, o prefeito tinha 3,4% de intenção de voto. Imagine, na nossa pesquisa. Aí, quem que aguenta ir para uma eleição para perder de maneira tão fragorosa? Põe meu nome aí. Aí o que nós fizemos? Transformou a eleição numa tentativa de não deixar que o cara não tivesse um contraponto, não tivesse... E esse cara voltou a ser candidato, o mesmo que nós havíamos derrotado. Então você saiu em 2004? 2004. E aí... Nossos comícios começamos assim, nós e 30, 40, que era a nossa turma, e um som bem alto para entrar nas casas, né, para ver se lá no interior tem essa possibilidade. É tudo assim, nós pracinhas, e fizemos uma série de comícios até que começou a juntar gente. Começou, lá pelo 8º, 9º comício, começou a vir um setor de massa, digamos, né? E aí foi ficando boa a campanha, assim. Mas não dava tempo. Era uma coisa muito grande para reverter. Teve segundo turno? Não tinha segundo turno. Quem ganhasse com qualquer quantidade de votos levava. Mas nós chegamos a 30 a 1/3. Tá. Isso de 3% chegamos a 1/3. Foi a experiência mais elevada. Eu nunca... E administrativo? Eu não gostava. O Lula nunca te convidou lá para Brasília? Não, nunca convidou também, nunca visitei ele, nunca entrei em contato com ele durante todo o período que ele teve algum cargo, fosse de deputado, de presidente. 13... Aliás, passamos 5 horas aqui, você contando toda a sua participação na fundação do partido. Quando esse partido finalmente tomou o poder, ninguém lembrou que você podia ajudar? E nem você se ofereceu? Não, veja, eu primeiro, se tivessem convidado, tirando algumas coisas muito esquisitas que a maioria das pessoas ia dizer, pô, cara, você quis isso, né? Eu, se pudesse, eu ajudava os índios, entende? Meio ambiente, né? Mas pelo menos... O trabalho eu não queria, sabe por quê? Porque eu acho que os governos petistas falharam muito na questão
do Ministério do Trabalho que podia dar um outro conteúdo, não ser o repressor, é o contrário, ser um órgão facilitador, que ajudasse a organizar, a auto-organizar. E o sistema sindical, esse varguista e também outra, não... o Lula deu o Ministério do Trabalho desde o primeiro momento, sempre para a força sindical, sempre, até o fim. E não imagino que dificuldades depois, e apoiaram o golpe, né? E que dificuldades me criaram, porque eu, onde passava, criava sindicatos. Não consegui registrar. Quando eu registrei, o primeiro, lá em Avaré, que era das enfermeiras da Santa Casa, nenhuma delas mais morava na cidade, a não ser uma já aposentada e que estava quebrada politicamente. Então, quando saiu o registro, não tinha como nem reanimar o sindicato, de tamanha repressão e tamanha delonga do Ministério do Trabalho. O governo Lula trouxe dificuldades para sua atividade sindical. Muita dificuldade. Isso porque foi seu amigo pessoal. Nenhum do nosso sindicato encontrou facilidade, pelo contrário. Mas nem um café em Brasília, falar, ô Paulo, vem aqui e tal, tem um futebol. Não, eu não posso reclamar, por exemplo, o Zé Dirceu, né? Quando ele estava na Casa Civil, eu fui levar o prefeito, esse que nós tínhamos eleito, né? Ainda era... Ele foi até 2004. Fui levar e levei até um convite para que ele viesse numa festa que tinha lá na cidade, que era aniversário. Acho que ele lembrou da época que você era segurança lá na Maria Antônia. Enquanto ele... Então, só que eu não avisei, eu não agendei. Então ele tinha todo direito, né? Eu cheguei no palácio e a Casa Civil é lá, né? No palácio. Eu falei, olha, só avisa, vê se é possível. Eu não marquei nada e tal. Aí parece que a burocracia não funcionou bem, não comunicou bem, e veio, olha, não é possível. Aí eu estava indo embora, meio nervoso até, porque chateado, né? Levei o prefeito a 1.100 quilômetros da cidade, estou voltando. Eu tinha outros lugares para ir, mas falei, porra, se ele for recebido lá... Não, e ele achando que vocês eram amigos, né? Isso, exatamente, Eu estava a zero ali. Mas não estava ligando para isso, que eu até queria quebrar um pouco isso, que havia uma expectativa de que eu era um amigo número 1 do Lula, lá em Varela de Morato. Todo mundo vinha na minha casa pedir coisa pro governo. Eu falei, meu Deus, eu não peço. Eu não pedi nem não vou pedir. Aí você falou, agora vocês vão ver que eu não consigo nem falar com o Dirceu, quanto vai com o Lula. Aí eu estava saindo, já estava empurrando a porta ali do hall de entrada, alguém veio correndo, me cutucou. Não, Paulo Scarmov, não, olha, não vai não, o Zé quer falar com você e tal. Ministro, não, falou Zé, né, o ministro, era um funcionário. Falei, ótimo. Voltou, aí né? Já me encaminhou, já entrei no elevador, já fui na sala. Entrou com o prefeito? Entrei com o prefeito. Nossa, ele atendeu maravilhosamente. Ele quebrou a rotina dele, atendeu. Pelo menos, né? E foi interessante, até aceitou o convite. Ele estava com a intenção de ir. Depois alguma coisa interferiu e na última hora ele... A cidade dele é Passaquá, em Minas, né? Outro lugar. E é do lado mineiro, né? Ele é ali perto de São João da Boa Vista, do lado paulista, mas é na divisa pro lado de lá. Sacanearam ele, né? Tomaram até a casa da mãe dele e tudo, né? Eu estava numa relação muito boa com ele, que nunca tinha sido, né? Imagine, era o representante do Fidel e ele que levava 50 militantes todo mês para construir a articulação. Imagine, foi assim que se construiu, né? Você acha que ele teve essa posição de cérebro, de dirigente? Teve, na época mas eu dele, acho, o partido eu acho que ele era mais forte do que os mandatos? Cometeu erros. Eu acho que ele teve, sim. Ele teve um papel, ele tinha isso muito, muito forte nele. Por isso que ele assustou o PSDB, assustou, né? Porque eles viam ele como sendo... O cérebro por trás do Lula, isso, né? O cérebro maquiavélico, né?
que tinha um projeto até de ditadura, aquelas coisas que achavam que ele era o protótipo de um Ceausescu, digamos assim. E no PT a fama de mais moderado, que acabou com os núcleos, que não, é verdade, o papel dele, não, aí que tá o erro. Por exemplo, veja, interna, né? O sofrimento a que ele foi submetido, a humilhação que ele foi submetido, ele, o Lula, os parentes, né? Sofreram tanto com essa perseguição. Reconhece, eles ficaram muito mais fortalecidos. Agora, pelo menos com a gente. Quem podia tê-los defendido? Se o PT tivesse metade, 30% dos núcleos, não podia ser integralmente um partido não institucional, um partido de combate. Mas se ele tivesse mantido a terça parte, né, da militância, um terço da direção eleito por uma plenária de delegados de núcleo. O que custa isso? Qual é o problema? Né? Se ele tivesse mantido uma presença, eu costumo dizer, até ironicamente, quando estava na época do Congresso, agora não fico dizendo isso para não denegrir, mas na época do Congresso, que era a época do debate, eu dizia, o PT, ao substituir o núcleo pelo diretório municipal, terceirizou o contato com a população para os pastores evangélicos. Eu pus essa postagem assim, mas isso no processo de debate. Já no Congresso, aquele anterior, logo depois do golpe, 2016, eu começava um texto que eu mandei para eles, para o caderno de debate do PT, eu começava dizendo assim, bendito golpe. Porque veja, qual é o raciocínio? Claro que traz sofrimento, traz perda de direitos, conquistas, democracia completamente estraçalhada. Não é esse o lado bendito. O lado bendito é porque salvou o PT. Imagine, eu aí sigo o raciocínio, imagine se aquela ida do Lula no hotel Brutri, lá na beira do Lago Paranoá, lembra que foi uma semana antes do fatídico 17 de abril de 2016? Ficou tentando salvar o mandato, recebeu Tiririca. Isso, imagine se o Tiririca e mais, a diferença foi 20 votos, imagine 11 votos que ele tivesse virado, não é? Se ele tivesse honrado a palavra dada a ele, tivesse votado como prometeram ao Lula, e tivesse salvo a Dilma por 2, 3 votos ou 4 votos, não importa. Enfim, ela ficou igual o Collor, com 18 votos faltando, vamos dizer assim. Ele não tinha, ele estava morto. E nós estaríamos mortos e o PT estaria morto. Porque o objetivo sempre foi o PT. O objetivo não era o Lula, nem o Dirceu, nem o Haddad, ninguém. O objetivo era o partido, que incomoda os caras desde que nós começamos com esse negócio. E o objetivo de destruir a gente não terminou, ele está em... Não terminou. Lembra aquele senador de Santa Catarina? Ele dizia, quando no auge do mensalão, nós vamos acabar com essa raça, né? Estamos aqui. E agora, fazendo a memória para lembrar. Qual era o papel do Moro, da Lava Jato, do Dallagnol, enfim... Exatamente esse. O grau de desmoralização que eles submeteram, e o partido aceitou, porque isso não começou em 2013, quando eles falam. Aquilo, sim, tem a ver com, é uma sequência, uma etapa do golpe em andamento, mas começou em 2005, imagina, o Lula assumiu em 2004. Já no começo do ano já teve aquele caso que denunciaram um esquema, um funcionário do governo Garotinho, lembram? Eu nem me lembro, mas enfim, já estava querendo pegar o Dirceu, né? Tanto que ele depois renuncia precocemente ao cargo. Depois é o Genuíno, com um esquema mais absurdo ainda, que o tal do mensalão, que Genuíno nós sabíamos, ele nunca foi presidente de saber o que assinou. Porque a condição dele assumir a presidência também não era essa, não era dele ser de fato o presidente, ele deixou todo mundo do Dirceu e entrou, não é? Quer dizer, ele não foi de fato o presidente, a não ser nominalmente. Agora, e o próprio cara, como é que chama aquele advogado geral, Janot, era amigo dele, pessoal, confessa isso, que é amigo do Genuíno, frequentavam as mulheres, eram amigas.
faziam serões noturnos para celebrar essa amizade com frequência, etc. Janot, amigo do Genuíno? Amigo pessoal do Genuíno. Imagine, quando ele recebe a denúncia, ele aceita a denúncia sabendo quem é o Genuíno. Morava na mesma casinha, desde que ele era professor da equipe lá, ele comprou uma casinha do BNH, então, imagine, né? Então, esse sofrimento todo, e depois disso, eles realizam os congressos, uns encontros nacionais, umas conferências nacionais, e não avançam no sentido de restabelecer. Você acompanha, você procura saber as resoluções, eu lê? Acompanho, eu cheguei a... Vota no PED, não? Não voto porque aqui... eles não mudou a sua... Não, eles nem informaram nem onde eu votava, né? Eu fui lá, estava lá fechado, talvez a sede não é mais ali onde eu pensava que era. Eu fui votar. Não tinha eu bati com a porta na cara, não tinha. Então, veja, eles estão fazendo 40 anos. Com certeza não vão me convidar para nada. Não é que nunca. Aos 20 anos eu fui convidado. Se não me engano, foi no Memorial da América Latina. E convidaram, ainda era vivo, o velho Apolônio. Eu tenho foto dele desse momento, o Cicote, né? Quando fizeram a primeira denúncia do Mensalão, envolvendo o Delúbio, o Dirceu, o Genuíno, houve um ato de solidariedade na Casa de Portugal. Eu fui na casa do Cicote. Cicote era PSB, não. E era um pouco execrado depois daquela briga lá na unificação malfadada ali do sindicato do Santo André com São Bernardo. Enfim, e fui lá e falei, Cicote, o Lula está precisando. A gente fazer uma declaração forte de confiança. Estão acusando de coisas terríveis. E a gente conhece, sabe que o Lula não ia... O Lula sabe do papel dele na história, né? Não pode roubar R$1. Não vai jogar fora. Isso assim... Claro que o Lula administrou bem os salários que ele ganhou. Até foi o Rochinha, nem é ele. Mas enfim... cada tostão, ele é econômico, é ao contrário, né? Eu não guardei nada, mas e o que ele guardou é legítimo, né? O que ele poupou, ele tinha, quando ele permitiu não ser mais candidato, a não ser a cargos majoritários em eleições que sabia que ia perder, ele pediu ao partido que lhe desse pelo menos um salário equivalente a deputado. O partido pagou ele anos a fio. Depois que ele teve o próprio mandato, aquele constituinte, ele recebeu como presidente de honra do partido um salário equivalente, um salário de renúncia à candidatura proporcional, vamos dizer assim. Claro que ele estaria eleito e reeleito em todas as eleições né? E cada vez com mais votos, mas ele tinha que ser o homem para ser o candidato majoritário, ele tinha que renunciar a essa coisa pessoal de ter um mandato próprio e ter um salário garantido, uma sinecura. Quer dizer, ele guardou, ele não tinha tempo para fazer compra, etc. Ele pôs um militante para fazer isso, não é? É justo isso, tá? É uma boa prática, não é ruim. E esse cara funcionou bem, né? Um dia eu nem sabia quem era esse cara, um dia o Zé Eduardo Cardoso, eu estava com ele lá, levando o prefeito, aquele dia lá, mas levando no parlamento lá. Ele falou, esse aí é o Rochinha, você não conhece? Eu falei, não conheço. Ele que faz as despesas da casa do Lula e tal. Ele pega o que ganha e todo dia e todo mês... Apesar que a dona Marisa parece que era boa nisso também, né? Então, mas mesmo ela, depois que virou primeira-dama, que tempo que ela podia ter para cuidar dessa parte. Ele tinha a indenização da anistia, tinha a aposentadoria do INSS da Vilares, né? Que no final ele contribuiu também, e tinha de ex-deputado, né? Então, e acumulou depois a de ex-presidente. Quer dizer,
Não é pouco, é um belo salário, digamos assim. Mas o Moro tomou deles, sequestrou tudo que ele tinha declarado no imposto de renda foi arrestado, né, judicialmente. Então, quer dizer, imagine, o Zé Dirceu perdeu a casa da mãe, né, quer dizer, que tinha sido adquirida antes de tudo, a participação, assim, digamos, institucional dele. Humilhação. É. Então, quer dizer, porra, companheiros que passaram por isso podiam pensar que não vamos ter estabilidade, não podemos ter ilusão no compromisso democrático da burguesia. Ela nunca vai deixar de pensar na possibilidade de burlar as regras do jogo, não é? Em seu favor e o erro do PT foi um pouco isso, foi imaginar o PT não pode se tornar humanitária, né? Veja, o que aconteceu com esse lapso de um ano, olha o estrago que fizeram, mais os 2 anos do Temer, mas agora acelerando os avanços contra as conquistas populares. Depois de um ano horroroso como esse, não é possível que alguém fique imaginando esperar por 2022, não é? 90 virou eleitoral, 2019 foi difícil. Organizando as bases ali, né? Então, veja, eu tenho um depoimento, um francês escreveu uma tese sobre o PT, seria importante você ver, da Universidade de Borgonha. Não, vou procurar. É muito interessante. Eu acho que é o mais recente trabalho sobre o PT. E ele pega um depoimento, inclusive meu e do Gilmar Carneiro e outros. Mas ele tem uma citação antológica do Gilmar, assim, que ele até destacou. Que o PT passou por esse problema da burocratização, da institucionalização excessiva, o que antigamente no vocabulário, digamos, de esquerda se chamava, cretinismo parlamentar, né? Mas o companheiro fala assim, infelizmente hoje o PT é dominado pelos parlamentares, ele generaliza, ele chama. O cara, ele está apurando o último dia de apuração da eleição atual, ele está pensando já na reeleição, no dia seguinte. Com o escritório dele, com o pessoal dele. O PT está escravizado, né? nesse... Não, então eu acho que isso, sem o Dirceu, tem piorado, porque eu acho que o Dirceu ele conseguia dar pelo menos no nível nacional, tinha um projeto nacional ali de um partido, o dirigente partidário era mais importante que o Veja, que o Dirceu deputado, era né? um quadro político da esquerda brasileira. Ele tinha noção de quais são as tarefas, mesmo reformistas da esquerda, não é? De um partido de origem operária como o PT. Ele tinha clara noção. Eu conversei com ele sobre isso. Eu acompanhei, ele foi fazer palestra lá na minha cidade. Durante esse período a gente tinha uma boa relação. Ele chegava a ponto de quebrar o protocolo quando me via, saía